Então, bora fazer agora o exemplo 2, para fixar melhor essa ideia de gráfico de função, né? Como é que eu determino o gráfico de uma função. Então, nós temos aí um conjunto B, né? A função de um conjunto B aos números reais. Esse conjunto B, ele já falou para a gente aqui, ó, é o intervalo de 0 até 5, na qual a lei de associação da função é 3x menos 1. Então, a gente já sabe o quê? Que a primeira coisa que a gente tem que determinar é o meu conjunto imagem, né? Quais são os elementos do conjunto imagem? Então, vamos fazer isso. Para determinar isso aí, nós vamos ter que usar a lei de associação de cada elemento do meu domínio para saber quem é os meus elementos do conjunto imagem. Mesma coisa que a gente acabou de fazer. Então, vamos lá, ó. Os elementos são o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Né? Ó, o conjunto vai do 0 até o 5, então esses aí são os elementos. Então, beleza. Com esses elementos aí eu consigo fazer o gráfico de boa. Então, vamos lá. A lei de associação é a seguinte. 3x menos 1. Onde esse x vai ser o elemento em questão que eu quero saber a imagem. Não é isso? Então, vamos lá. A imagem do 0 é quem? 3 vezes 0 é 0, menos 1, menos 1. Então, a imagem do 0 é menos 1, pela função f. Show de bola. Vamos agora para a imagem do 1. Quem é a imagem do 1? Então, 3 que multiplica 1 é 3, menos 1 é 2. Então, a imagem do 1 é 2. A imagem do 2. Quem é a imagem do 2? Então, vai ficar 3 que multiplica 2. No caso aqui agora é o 2, ó. Estou pegando o 2. 3 que multiplica 2 é 6. Menos 1 é 5. A imagem do 2 é 5. E a imagem do 3 é quanto? Então, vamos aqui, ó. 3x menos 1 é igual. A imagem do 3 é 3 vezes 3 é 9. E 9 menos 1 é 8. A imagem do 3 é 8. A imagem do 4 é quanto? 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. E 12 menos 1 é 11. Beleza? 12 menos 1 é 11. E a imagem do 5? 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. 15 menos 1, 14. Beleza. Então, esse é o meu conjunto imagem, ao qual os meus elementos do meu domínio, 0 até o 5, estão associados. Então, os meus pares ordenados são... Vamos colocar aqui na frente, ó. Beleza. Já descobrimos aí quem são os pares ordenados. Vamos agora determinar eles no plano cartesiano. Vamos escrever apenas esses 3 primeiros aqui, ó, para não ficar um plano cartesiano muito grande, né? Então, vamos lá, ó. O plano cartesiano aqui. Aqui vai ser os elementos do domínio. E aqui vai ser os elementos da minha imagem. Então, vamos escrever apenas esses 3 aqui, ó. A gente vai conseguir determinar o gráfico apenas com esses 3 aí. Então, vamos lá. Vamos escrever primeiro os elementos do domínio. Vai ser 0, o 1, aqui o 1 e o 2. Beleza. A gente sabe que tem mais, mas vamos fazer apenas com esses 3 aí. Quem são as minhas imagens? Nós temos o menos 1, o 2 e o 5. Show. Então, vamos associar aqui, ó. O 0 está associado ao menos 1. Então, como a gente viu, a gente coloca a bolinha em cima. Como a minha abscissa é 0, o meu ponto vai em cima da minha ordenada. E se fosse o contrário? E se eu tivesse o ponto 1 e 0? Como a minha ordenada é 0, o ponto iria em cima da minha abscissa. Beleza? É o contrário. Show de bola. Então, vamos lá. Continuando. O próximo ponto é o 1 e o 2. Então, vamos associar aqui, ó, o 1 ao 2. O 1 ao 2. O próximo é o 2. É o 2 e o 5, ó. Vamos associar aqui o 2 e o 5. Então, vai ficar mais ou menos aqui. Beleza?
A gente determinou 3 pontos dessa reta aí, mas a gente sabe que, né, tem vários outros ainda. Ó. Além desses aqui, tem outros, muitos outros. O que é o mais importante aí? Que para determinar o gráfico, a gente tem que saber encontrar as imagens, beleza? As imagens a partir da minha lei de associação. Que a minha lei de associação é quem? O 3, no caso aqui, 3x menos 1, beleza? Bom, vamos dar continuidade aí ao nosso assunto sobre funções, beleza? Então vamos em frente. Bom, pessoal, então agora nós vamos tentar determinar uma função a partir do seu gráfico. Ou seja, como é que eu reconheço uma função a partir do seu gráfico? Lembrando que para ser função, né, a gente viu que nós temos que ter o seguinte: todo elemento do meu conjunto domínio, todo elemento do meu domínio, ele tem que ter uma única imagem, né? Uma única imagem no meu elemento, no meu conjunto aqui do contradomínio. Beleza? Então, se isso acontecer, vai ser uma função. Mas como é que eu sei isso vendo apenas o gráfico? Então vamos lá, ó. Imagina que eu tenho aí dois conjuntos, certo? Nós temos aqui o conjunto A e o conjunto B. Vamos observar se eles são uma função. Apenas com esses pontos aí. Depois a gente olha para o gráfico. Então nós temos aqui o conjunto, vamos representar aqui o conjunto A, né? Como ele não falou quem são os elementos, né? Tá aqui nós sabemos que são 4 aqui. 4 não, 3, né? Nós sabemos que são 4. Ele não marcou isso aqui, mas só tem 3 associados aí. Vamos colocar apenas 3 então. Só para a gente ter uma ideia aí. Vamos chamar de A1, A2 e A3. Beleza. E no meu conjunto B, eu tenho 6 elementos aí, ó, que possuem correspondência. Então vamos colocar lá no meu conjunto B. A gente não precisa fazer isso para determinar, beleza? Eu estou fazendo aqui só para questão de visualização mesmo. Então vamos lá. O nosso elemento 1, pegar aqui, ó. O nosso elemento 1 está associado, nós temos aqui, ó, nós temos aqui uma associação, e ele também está associado a esse outro aqui, ó. Então o que é que significa? Vamos supor que esse nosso elemento 1 aqui seja o nosso A1. O A1 está associado ao B1, né? Vamos só por exemplo, a gente não sabe se é essa ordem, mas vamos colocar essa. E por exemplo ao A2, ao B2. Beleza? Então, aí a gente já está vendo que não vai ser uma função, porque a gente sabe que cada elemento do meu domínio só pode ter uma imagem. E esse elemento A1 aí já furou isso. Então não precisaria nem continuar para saber que isso aí não se trata de uma função. Então, pessoal, para determinar se é uma função só olhando o gráfico, você vai pegar o seguinte, ó, você vai traçar retas paralelas ao eixo das ordenadas. Então você traça retas aqui, ó. Tracei retas. O que é que eu tenho que observar? Se alguma dessas retas que eu tracei, né, tocar o meu gráfico em mais de um ponto, se isso acontecer, não vai ser função, né? Então nós observamos aí, ó, que praticamente todas as retas tocou em mais de um ponto aí, ó. Isso aqui tocou em 2 pontos, a maioria tocou aí em 2 pontos. Então isso aí não é função. Beleza? Não é função de A em B. Show de bola. Então, apenas com o gráfico a gente consegue determinar se isso se trata de uma função ou não. Beleza? Então vamos ver aí um próximo exemplo. Nesse segundo gráfico aí, ó. Não vamos nem fazer as relações não, que a gente tinha feito, né? Ó, vamos associar aqui, não vamos nem fazer isso não. Vamos direto para a prática. Como é a prática? Traça retas paralelas e observa se quando ela passa pelo gráfico da função, quem é o gráfico da função? É esse que está em vermelho aí, ó. Se ela tocar em mais de um ponto, tocou aqui, tocou aqui também. Observa que as minhas retas estão tocando em apenas um ponto. Então significa que isso aí é uma função. Então A em B é função. É função, beleza?
Então a gente consegue determinar se é uma função ou não apenas olhando o gráfico, beleza? Show de bola aí. Então vamos dar continuidade aí ao nosso assunto. Bom, galerinha, agora nós vamos determinar o domínio e a imagem de uma função apenas olhando o seu gráfico, beleza? A gente tinha visto como determinar se é uma função ou não olhando apenas o gráfico, e agora a gente vai conseguir determinar o domínio olhando apenas o gráfico. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Nós temos aí um gráfico de exemplo aí, ó. Considere o gráfico da função. O que foi que a gente viu? Que os elementos do meu domínio vão estar no eixo das abscissas, beleza? E os elementos da minha imagem vão estar no eixo das minhas ordenadas. Tranquilo. Agora vamos observar o gráfico da função. Então nós temos aí meio que um símbolo de uma raiz aí, né, de uma raiz quadrada, meio esquisito esse gráfico. Então, como é que eu determino o domínio olhando o gráfico? Nós vamos pegar onde termina o gráfico, que no caso é nesse ponto aqui, e aonde começa o gráfico, que é aqui, ó. E vamos olhar a sombra que esse gráfico deixa no eixo das abscissas, que no caso aqui, ó, é esse intervalo aqui, ó. Que intervalo é esse? Esse intervalo aí vai do 1 até o 6. Então, esses elementos aqui são os elementos do meu domínio, beleza? Então, o meu domínio vão ser os elementos que vão do intervalo 1 ao 6. Show de bola. Agora, como é que eu determino os elementos da minha imagem? Então, vamos lá. Continuando olhando para o gráfico, eu vou olhar onde começa o gráfico, né? O ponto mais alto ali. E qual é o ponto mais baixo desse gráfico? O ponto mais baixo é esse aqui, ó. Então, beleza. Então, agora eu vou projetar. No começo eu projetei, né, a sombra para o eixo das abscissas. Agora eu vou projetar para o eixo das ordenadas. Ou seja, eu vou refletir esses valores aqui, ó. Beleza? Então, quais foram os elementos que eu enxerguei aí? Então, nós temos aí. Ele começa no 1, né? Nós temos aqui. Ele começa no 1 e vai até o 8. Então, um intervalo aí de 1 a 8, ó. Então, esse aqui pertence à minha imagem. E o meu domínio, a gente viu que era do 1 até o 6. Então, aqui é o domínio da função. A função f, a imagem da função f. Beleza, galera? Show de bola. Dando continuidade aí, vamos para frente. Bom, então vamos lá. Vamos fazer o estudo do sinal de uma função. O que é basicamente dizer aonde que a função é positiva e aonde que a função é negativa. Beleza? Então, estudar o sinal de uma função significa determinar quais os valores de x, os correspondentes de y, são positivos ou negativos, ou nulos. Nós temos três opções, né? Nós temos positivos, negativos ou nulos. Beleza? Vamos determinar esses três aí, ó. Olhando esse gráfico aí de exemplo, nós temos uma função, considera uma função f de r em r. Então, nós temos aqui o domínio é os reais e o contradomínio é os reais também. Então, vamos lá. Observando aqui, eu tenho, ó, nós temos toca aqui, toca aqui, toca aqui. Sempre que o meu ponto estiver no eixo das minhas abscissas, significa que o valor da função naquele ponto ali é zero, é nulo, beleza? É nulo, que a gente vai chamar de raiz da função, beleza? Sempre que o valor for zero, a gente vai chamar de raiz da função. Então, nessa função aí, nós temos aí 3 pontos em que ela é nula. Nós temos aí no ponto 7, nós temos aí, ó, o ponto 7, raiz, ó. Nós temos aí no ponto 3, também é uma raiz, ó. E nós temos aí no ponto menos 4, que também é uma raiz. Ou seja, o valor da função nesses 3 pontos é nulo, né? É zero. Tranquilo? Show de bola.
Agora vamos ver onde é que ela é positiva e onde é que ela é negativa. Então vamos aqui, ó. Nós temos o seguinte intervalo. Vamos pegar aqui, passar uma reta aqui, ó. Espera aí, deixa eu dar uma ajeitada aqui. Vamos passar uma reta onde começa e aqui até onde o zero aqui, ó. Então, todo número, todo elemento menor, vamos chamar aqui x, é menor que menos 4. Todos os valores que forem menor que menos 4, eles vão ter imagem, ó. A imagem deles vai ser positiva, ó, né? Eles vão estar associados a uma imagem positiva aqui, ó. Beleza? Então, todos os elementos menores que menos 4 vai ser positivo. Então, vamos aqui, ó. Continuando. Vamos ver aonde mais ela é positiva, ó. Se você observar aqui, vamos desenhar outra reta aqui, ó. Separando aqui o 3 e o 7, né? Qualquer elemento que tiver entre o 3 e o 7, ele vai ter imagem, ó. Imagem positiva, ó. Qualquer um deles. Então, aonde mais ela é positiva? Se o x for maior que 3 e menor que 7, a imagem vai ser positiva. Tranquilo? Por que que eu não coloco x maior ou igual? Porque a gente viu que se o x assumir o valor 3, né? Se o x for igual a 3, ele vai ter imagem zero, imagem nula. Vai ser uma raiz. Então, o x não pode ser 3. Ele tem que ser maior que 3 e menor que 7. Beleza. Agora, aonde é que essa função aí assume valores negativos? Então, vamos lá, ó. Vamos pegar aqui. Traçar aqui duas retas da raiz, esses eixos aqui, ó. Então, beleza. Se eu pegar qualquer valor maior que, então vamos aqui, ó, qualquer valor maior que menos 4 e menor que 3, a gente observa aí, ó, que vão ser, ó, as imagens vão ser todas negativas. As imagens vão estar tudo aqui, ó. Tranquilo? Então, se o meu x em questão for um número maior que menos 4 e menor que 3, a minha imagem vai ser negativa. Tem mais algum canto em que ela é negativa? Então vamos aqui, ó. Observando aqui no final, nós temos o seguinte, ó. Se eu pegar qualquer elemento maior que 7, nós observamos aqui, por exemplo, um 8 aqui. A imagem do 8, ó, vai estar lá embaixo, ó. Então ela vai ser negativa. Então, se o x for maior que 7, a imagem dele também vai ser negativa. Tranquilo? Então, basicamente é isso. O estudo do sinal é bem tranquilo. É só observar o gráfico e ver aonde as imagens vão estar abaixo do eixo aqui, ó, ou vão estar acima. O que estiver acima é positivo, a gente já viu isso. E o que estiver abaixo é negativo. Só precisa ter cuidado na hora que for elencar os intervalos, né? Para ter certeza que está elencando o intervalo correto. Tranquilo? Então vamos aí dar continuidade no assunto função, beleza? Vamos lá. Bom, então vamos ver quando é que uma função é crescente, decrescente e constante. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Uma função é crescente quando, para quaisquer valores x1 e x2, lembrando, esses valores aqui vão estar no meu domínio, né? No meu primeiro conjunto aqui, x1 e x2, beleza? Nós temos que o x1 menor que o x2, né? Esse número aqui menor que o outro. A imagem, ó, f de x1 vai ser menor que f de x2. O que é que significa isso? Que se quando você pega um elemento do domínio, seja um conjunto aqui, vamos colocar aqui um conjunto A. Nós temos aqui o conjunto A, A1, A2, por exemplo, A1, A2. Colocar o A3 também, certo? Quando você vai calcular a imagem do A1 pela função, a função f aqui no caso, você vai achar um determinado valor, né? Vou chamar aqui de y1. Você vai achar uma determinada imagem, beleza? Quando você calcula a imagem do A2, por exemplo, tendo em consideração que o A1 é menor que o A2, o que é que acontece?
você vai encontrar uma outra imagem, vou chamar aqui de y2. E o que é que acontece? Essa imagem 2 vai ser maior que a imagem 1, beleza? Ou seja, o f de x2 vai ser maior, o f de A1 no caso aqui, vai ser maior do que o f de A2. E no gráfico a gente consegue ver essa diferença aí, ó. Vamos observar aqui o gráfico, ó. Então isso aí caracteriza uma função crescente, ó. Então vamos aqui, ó. Imagina que você tem aqui um valor, né, x1, não importa quanto é, o que a gente tem que saber é que ele é menor que esse, beleza? Por isso que ele está aqui mais para trás. Quando a gente calcula a imagem do x1, a gente encontra, ó, f de x1, tá aqui, esse ponto aqui, ó. Então, quando a gente calcula a imagem do x2, a gente encontra o f de x2, que é esse aqui, ó. A gente consegue perceber que ele está bem mais à frente. Ou seja, esse valor aqui é maior do que esse. Isso aí, se a gente, como a gente está tratando de elementos aleatórios, né, elementos quaisquer, isso caracteriza uma função crescente, certo? O que quer dizer basicamente? Que se eu pego um valor, se um valor de x aumenta, né, se eu peguei um valor de x e eu aumentei ele para um valor aqui, o valor da minha função, né, na minha função desse elemento também vai aumentar, vai ser maior, beleza? Essa é a característica da função crescente. Então vamos agora para a característica da função decrescente. A função decrescente é o seguinte, ó. Se você pega dados dois elementos quaisquer, x1 e x2, mesmo jeito do outro exemplo, em que o x1 é menor que o x2, o que é que vai acontecer na função decrescente? Quando você calcula a imagem do x1 e você calcula a imagem do x2, vou colocar aqui na frente, e você calcula a imagem do x2, o que é que acontece na função decrescente? Isso aqui acontece, ó. O seu primeiro valor é maior do que o seu segundo valor, apesar de que os seus elementos aqui, ó, apesar de que a imagem do elemento que você está escolhendo é maior, beleza? Então você pega um valor menor, calcula a imagem, pegar aqui 3 e 5 só para exemplificar. Quando vamos supor que você calculou a imagem do 3 e você encontrou um 6. E quando você calculou a imagem do 5, você encontrou um 4, por exemplo. Você pegou elementos diferentes, né, que o 3 é diferente do 5, onde o primeiro é menor que o segundo, o 3 é menor do que o 5, porém, a imagem do elemento menor foi maior do que a imagem do elemento maior. Então, sempre que isso acontecer, você vai estar se tratando de uma função decrescente. Então, vamos observar o gráfico aí da função decrescente, ó. Nós temos aí o elemento x1, ó, inclusive ele é negativo aqui, ó, porque ele está do lado esquerdo. E a imagem dele foi essa daqui, f de x1. Tá aqui ela, ó, o valor aqui. Beleza. E você pegou um elemento x2 positivo, já que ele está do lado direito. E a imagem dele foi essa daqui, ó, f de x2. Então você observa que o valor dela é bem maior do que a outra. Ou seja, essa função aqui ela está decrescendo, o valor dela está diminuindo. Então isso aí é uma função decrescente. Tranquilo? Show de bola. Decrescente. Beleza. E a função constante? A função constante, o nome já fala, né? Constante, ela não vai mudar. Então, se você pega, vamos pegar aqui, por exemplo, x1 e x2, onde o x1 é menor que o x2. Quando eu calculo o f de x1, ele vai ser igual ao f de x2. Isso aí para qualquer x1 e x2 pertencendo ao meu domínio da função. Beleza? Então, como é que seria o gráfico de uma função constante? Vamos desenhar aqui. Então, nós temos aqui, ó. Vamos colocar aqui. Beleza? Vamos colocar aqui o meu x1 e vamos colocar aqui o meu x2. Beleza? Então, imagina que o meu x1 deu como imagem f de x1. E o meu x2 também vai ter a imagem
a imagem dele também vai estar em cima desse ponto aqui, ó. Beleza? Então, qual seria o gráfico? Então, nós temos aqui um ponto. Nós temos aqui um outro ponto. Seria basicamente a reta. Beleza? Então, qualquer elemento que eu calcular aqui, ó. Qualquer elemento que eu calcular, a imagem dele vai estar em cima dessa reta aí. Beleza? Então, esse é o gráfico de uma função constante. Bom, galera, esses foram os conceitos básicos de funções, beleza? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Nas próximas aulas nós iremos resolver alguns exercícios relacionados à função, beleza? Show de bola, até a próxima.